Continuando na série de neuroanatomia funcional, o assunto de hoje é a vascularização do sistema nervoso central e barreiras encefálicas. E vamos iniciar falando da vascularização do sistema nervoso central. É uma vascularização importantíssima, já que o sistema nervoso central ele é formado por estruturas nobres e que são altamente especializadas. Além disso, tem um metabolismo intenso, o que exige um suprimento permanente de glicose e oxigênio. O sistema nervoso central não suporta o metabolismo anaeróbico, ele é altamente dependente de O2. E esse alto consumo de O2 e glicose é permanente. A parada na circulação por mais de 10 segundos leva à perda da consciência. Por isso que em algumas situações em que as pessoas têm problema cardíaco, onde por algum motivo de arritmia, a pessoa faz uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, e em pouco tempo a pessoa acaba perdendo a consciência, devido à diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Algumas pessoas mais idosas quase chegam à perda da consciência em momentos de levantar rapidamente, onde o fluxo sanguíneo cerebral acaba diminuindo um pouco. A partir de 5 minutos já se inicia lesões irreversíveis. Isso mostra a importância da reanimação cardiovascular naquelas situações em que a pessoa teve uma parada, em que imediatamente deve ser feito o início da reanimação, para que esse fluxo sanguíneo cerebral não fique tempo suficiente parado para que gere essas lesões irreversíveis. Não existe circulação linfática no sistema nervoso central. Existe a circulação licórica, onde esse líquido cefalorraquidiano acaba fazendo o papel que a circulação linfática faria. Vascularização do encéfalo. Fluxo sanguíneo cerebral. O fluxo, como a demanda é alta, esse fluxo tem que ser elevado. Esse fluxo é superado apenas pelo rim e pelo coração. Apesar do cérebro representar apenas 2% da massa corporal, ele consome 20% do oxigênio disponível e recebe 15% de todo o fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo cerebral tem uma formulazinha em que o fluxo sanguíneo cerebral é igual à pressão arterial menos a pressão venosa dividido pela resistência cerebrovascular. Essa resistência cerebrovascular ela depende dos seguintes fatores. Primeiro, da pressão intracraniana. O aumento dessa pressão intracraniana, seja por um edema cerebral, por exemplo, ela vai elevar a resistência cerebrovascular. E isso vai fazer com que a circulação fique deficiente no cérebro, o que é altamente perigoso. Um outro fator também é a condição da parede vascular. Com o envelhecimento vai haver arteriosclerose, ou seja, o endurecimento da parede das artérias, também aumentando a RCV. Outra situação é a viscosidade do sangue, que quando aumentada também acaba aumentando essa resistência. E o calibre dos vasos cerebrais. Esse calibre é regulado por alguns fatores humorais, como o CO2, por exemplo, que acaba induzindo a vasodilatação, e fatores nervosos também, como os controlados pelo sistema nervoso autônomo. O fluxo sanguíneo ele é maior nas áreas mais ricas em sinapses. Como a sinapse gasta energia, então essas áreas vão exigir mais energia. Quanto mais elas trabalharem, mais energia elas vão exigir. Com isso, elas vão precisar de mais glicose e oxigênio. O fluxo sanguíneo de uma determinada área vai variar, então, conforme o seu estado funcional, ou conforme o seu momento funcional. E a maior atividade libera a maior quantidade de CO2. Sendo assim, se essa respiração celular é maior ali, libera a maior quantidade de CO2, ela vai aumentar o calibre do vaso e o fluxo sanguíneo consequentemente. E o aumento desse fluxo regional por liberação de óxido nítrico pelos neurônios. Vascularização arterial do encéfalo. Então, algumas peculiaridades dessa vascularização. São irrigados pelas artérias carótidas internas e pelas vertebrais.
elas vão se juntar, se confluir para formar o polígono de Willis, de onde saem as principais artérias para a vascularização cerebral. A carótida interna é um ramo de bifurcação da carótida comum. Ela vai penetrar no crânio pelo canal carotídeo do osso temporal e atravessar o seio cavernoso. Após atravessar o seio cavernoso, ela vai perfurar a dura mater e aracnoide e se dividir em cerebrais média e anterior. E ela vai dar os seguintes ramos importantes. Artéria oftálmica, que vai irrigar o bulbo ocular e as formações anexas. Artéria comunicante posterior, que vão se anastomosar com as artérias cerebral posterior, ramo da basilar. E a artéria corióide anterior. Essa artéria corióide ela vai irrigar os plexos corióides, são os responsáveis pela produção do líquor, parte da cápsula interna, núcleos da base e o diencéfalo. As artérias vertebral e basilar elas vão se destacar das subclávias, penetrando no crânio pelo forame magno. No nível do sulco bulbopontino, elas vão se fundir e constituir a artéria basilar. Elas dão origem às artérias espinhais posteriores e à artéria espinhal anterior. Originam também as cerebelares inferiores e posteriores. A artéria basilar ela se bifurca para formar as cerebrais posteriores direita e esquerda. E nesse trajeto ela vai emitir alguns ramos importantes, como a cerebelar superior, que se distribui ao mesencéfalo e o cerebelo superior, a cerebelar inferior anterior e a artéria do labirinto, que ela penetra junto com o nervo facial e o vestíbulo coclear e vasculariza estruturas do ouvido interno, e além dos ramos pontinos. O círculo arterial do cerebelo. Aí vamos falar novamente sobre o polígono de Willis, que é uma anastomose arterial de forma poligonal na base do cérebro. Aqui, nesse desenho, nessa imagem, nós podemos observar aqui o polígono de Willis. E junto dele as formações aqui das artérias, como a artéria comunicante anterior, artéria cerebral anterior, aqui embaixo a artéria vertebral, a artéria espinhal anterior, a artéria basilar, na altura do sulco bulbopontino, artéria corióide anterior, artéria cerebral posterior e assim sucessivamente. Mais uma imagem do polígono de Willis, um pouco mais detalhado aqui, um pouco mais de perto, onde aqui se vê a artéria cerebral anterior, aqui a artéria comunicante posterior, aqui a artéria carótida interna, a artéria cerebral posterior, a artéria basilar e ramo dela, a artéria vertebral. O território cortical das três artérias cerebrais. A artéria cerebral anterior ela vai se dirigir para diante e para cima. E a cerebral média vai percorrer todo o sulco lateral e irriga a face dorso-lateral de cada hemisfério. A cerebral posterior, que é um ramo de bifurcação da basilar, irriga a área visual. Lesões nessa área pode causar cegueira. O esquema mostra muito bem aqui a artéria cerebral anterior, nessa região aqui, percorrendo todo o sulco lateral, a artéria cerebral média, e aqui, essa é uma vista medial, e aqui uma vista lateral, onde mostra também a artéria cerebral média, mostrando elas aqui, e a artéria cerebral posterior aqui. Vascularização venosa do encéfalo. Algumas generalidades. De modo geral, elas não acompanham as artérias, e elas são maiores e mais calibrosas do que as artérias. Elas drenam para os seios da dura mater e daí para as veias jugulares. Os seios da dura mater se ligam também às veias extracranianas, que passam através dos forames, ajudando a realizar essa drenagem do encéfalo. O sistema venoso superficial, constituído por veias que drenam o córtex e a substância branca adjacente a esse córtex. Elas desembocam nos seios da dura mater. As veias cerebrais superficiais superiores desembocam no seio sagital superior.
e as veias cerebrais superficiais inferiores terminando nos seios da base e nos seios transversos. O sistema venoso profundo, elas vão drenar das regiões profundas do encéfalo. A mais importante é a cerebral magna, ou também chamada de veia de Galeno, para a qual vão convergir todo o sangue do sistema venoso profundo. A vascularização da medula. As artérias espinhais anterior e posteriores, ramos da artéria vertebral pelas radiculares. Elas penetram a medula com as raízes dos nervos espinhais. Barreiras encefálicas. São dispositivos que impedem ou que dificultam a passagem de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso. Nós temos a barreira hematoencefálica e a barreira hematolicórica. A localização anatômica da barreira hematoencefálica. Elas estão no capilar do sistema nervoso central. Por fora, nós temos os pés vasculares dos astrócitos, que formam a camada quase completa em torno do capilar. Então, aqui nós temos o exemplo dos pés dos vasculares dos astrócitos, envolvendo aqui um capilar do sistema nervoso central. Dentro dessa parte de dentro, nós podemos ver o endotélio, onde tem junções oclusivas aqui, formando uma barreira hematoencefálica. Os endotélios dos capilares encefálicos, eles têm junções oclusivas, que impedem a penetração de macromoléculas, como eu já mostrei na figura anterior. Não têm fenestrações. São raras as vesículas pinocitóticas. São vesículas importantes para atravessar macromoléculas. Nessa foto aqui, nós vemos um capilar comum, onde ele tem fenestrações. São pontos em que pode haver comunicação entre o meio intra e o meio extravascular. E aqui vesículas pinocitóticas que, como já mostrado anteriormente, na barreira hematoencefálica, ou seja, naqueles capilares onde existe a barreira hematoencefálica, eles estão ausentes. Localização da barreira hematolicórica. Localiza-se nos plexos corioides e possui junções oclusivas e impedem a passagem de macromoléculas, constituindo a base da barreira anatômica da barreira hematolicórica, assim como na barreira hematoencefálica. Funções das barreiras. Impedir a passagem de agentes tóxicos para o sistema nervoso central, como venenos, toxinas, bilirrubinas, e bilirrubinas bem conhecidas dos pediatras, já que nos recém-nascidos, os pés dos astrócitos ainda não fecharam completamente as fenestrações ao redor dos vasos sanguíneos, em que pode haver a passagem dessa bilirrubina, e isso tudo pode causar uma icterícia, além de algumas manifestações neurológicas que os pediatras conhecem como kernícteros. Outra função é impedir a passagem de neurotransmissores, como, por exemplo, a adrenalina. Em algumas situações onde há uma alta descarga de adrenalina no sangue, essa quantidade excessiva de adrenalina no sistema nervoso central poderia trazer prejuízo ao funcionamento. E constitui a proteção do encéfalo contra agentes que poderiam causar lesão ou, de alguma forma, alterar o seu funcionamento. Fatores de variação da permeabilidade. Pode haver essa variação da permeabilidade. Tem vários processos patológicos, por exemplo, infecções, assim, meningite, por exemplo, traumatismo, podem levar à ruptura dessa barreira hematoencefálica. Órgãos circunventriculares. Aqui nós temos exemplos de órgãos que são circunventriculares. Eles são órgãos que, como pode-se ver nessa figura aqui, circundam os ventrículos cerebrais, e eles podem ser receptores de sinais químicos do sangue ou relacionados direto ou indiretamente com a secreção de hormônios. Aqui nós temos os exemplos como os secretores de hormônios, glândula pineal, é uma glândula importantíssima para a produção de melatonina, hormônio do sono, eminência média da neurohipófise, outra glândula importante do sistema nervoso central, e alguns receptores como o órgão subfornicial, órgão vascular da lâmina terminal,
e a área postrema. E por hoje é isso. Se você puder, deixa um joinha aí, se inscreve no canal para fortalecer e para que eu consiga produzir mais vídeos interessantes para vocês. Um abraço.